para falar sobre o tema Organização do Conhecimento e aspectos relacionados à ciência da informação, convidamos os professores Gustavo Saldanha e Vinícius Menezes. Como suas trajetórias os conectaram à organização do conhecimento? Magda, a pergunta mexe com toda a minha travessia, aprendizagem e também agradecimento, principalmente ao que a biblioteconomia me proporcionou na graduação. Eu desenvolvi, conto muito essa história em Belo Horizonte e de lá para a minha trajetória como professor e pesquisador no Rio de Janeiro. Tudo começou na Universidade Federal de Minas Gerais, no curso de biblioteconomia, na então Escola de Biblioteconomia, que acabava de mudar o seu nome na virada de 1999 para 2000, para Escola de Ciência da Informação. Eu fiz uma disciplina com a professora Madalena Naves, outra disciplina com a professora Maria Aparecida Moura, que são as primeiras grandes mestras para mim, a quem eu dedico sempre o meu agradecimento do primeiro contato com a organização do conhecimento. E ali nasceu o primeiro olhar curioso, da famosa curiosidade pelo conhecimento que nos move, né? E a vontade de entender mais sobre esse domínio do nosso vasto campo, hoje em geral denominado ciência da informação no Brasil, mas com diferentes nomenclaturas pelo mundo, né? Muita coisa aconteceu até hoje na minha relação com a organização do conhecimento. Vou lembrar aqui de alguns pequenos tópicos dessa travessia, né? Ainda na UFMG, eu apresento uma proposta de pesquisa para realizar o meu TCC, meu trabalho de conclusão de curso, e logo em seguida fui aceito pela professora Maria Aparecida Moura, também muito conhecida como Cida Moura, na nossa pesquisa brasileira e internacional, que era um tesauro, era a construção de um instrumento teórico e aplicado em organização do conhecimento voltado para a relação entre termos, né, em todas as suas estruturas, as estruturas hierárquicas, as estruturas formais, mas também as suas estruturas relacionais, comunicativas, né? Realizei esse instrumento e foi, assim, o percurso final da minha graduação em biblioteconomia. Mas, quando fui caminhar para as pesquisas posteriores de formação continuada, de mestrado e doutorado, inclusive aconselhado por grandes nomes que me influenciaram no início dessa caminhada, como a Cida Moura, a minha pesquisa direcionou-se mais para uma teoria geral do campo, né? Uma pergunta mais base ou pura, inicialmente, do ponto de vista da pesquisa, né? Que era o que é, de fato, a biblioteconomia, a ciência da informação. Então, em certa medida, eu me afasto da organização do conhecimento no mestrado do doutorado, não sendo mais o meu horizonte central. Mas, ao adentrar a carreira de pesquisador, Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, o IBICT, e, posteriormente, o quadro de docentes permanentes do PPGC e IBICT-FRJ, o programa de pós-graduação do Acordo de Cooperação entre o IBICT e a Universidade Federal do Rio de Janeiro, eu sou convidado pela querida Rosali Fernandes de Souza para ministrar a disciplina de Organização dos Domínios do Conhecimento e Sistemas de Organização do Conhecimento para as comunidades de mestrandos e doutorandos. E desde então, 2013, eu estou envolvido diretamente com a docência na pós-graduação e com a pesquisa, a convite principalmente da doutora e grande responsável, né, uma das grandes autoridades em organização do conhecimento da história do nosso país, né, que esteve na Inglaterra em grandes acontecimentos dos anos 70, dos anos 80, da organização do conhecimento para o mundo, né, a Rosali, e esse eu acredito que seja o percurso central de N outras histórias que marcam muito o meu prazer e a minha dedicação à organização do conhecimento. A minha trajetória relacionada à organização do conhecimento, enfim, a gente sempre tem que ser seletivo, né? Nesse tipo de fala, enfim, tentar enquadrar aí nesse horizonte de coisas, mas, assim, eu olhando a minha própria trajetória, né, uma espécie de escrita de si, uma memória de si,
Eu atrelo a minha vinculação à organização do conhecimento a partir do livro, né? O livro, para mim, sempre foi mais do que um objeto físico, né? Eu acho que um conceito simbólico que sempre esteve associado aos meus olhos é a dimensão da organização do conhecimento, né? Porque sou bibliotecário, documentalista, formado pela UFBA, e lá tive essa experiência inicial, né, desse contato primeiro em relação à organização do conhecimento, lá traduzida em disciplinas, né, de graduação, organização temática 1, que era CDD, organização temática 2, que era CDU, a organização temática 3, que era indexação, né? E a gente tinha um trabalho muito associado a essas dinâmicas, né? Especialmente dessas três dimensões aí que estão associadas ao corpo semântico da coisa e também a da catalogação, né, mais descritiva. E foi o meu contato, e sempre eu tive uma associação com a questão do livro, né? Do tanto que quando eu termino a minha graduação em biblioteconomia, que eu vou fazer o mestrado, eu faço o mestrado um pouco a partir do horizonte do livro e do diálogo do livro no campo científico, né, como um todo, e esse diálogo é estabelecido a partir da epistemologia social, né, que é uma expressão cunhada pela Margaret Egan e que o Teixeira, bibliotecário estadunidense, né, desenvolveu muito e teve muita influência aqui no Brasil, especialmente pela sua interlocução com o IBBD, né? Ele vem, inclusive, aqui presencialmente em 57, dar um curso e tudo sobre bibliografia, e é esse horizonte de coisas do livro, da bibliografia, que me atrelou à dimensão da organização do conhecimento, logo quando eu comecei, né, essa atividade mais de pesquisa no mestrado, e para mim o livro sempre foi fundamental. E do meu mestrado eu fui fazer o doutorado no Rio, com a professora Nélida, depois com o professor Gustavo, né? Foi meu orientador da minha tese também. Depois no pós-doutorado com a professora Rosali, que o Gustavo bem mencionou aqui, que é um grande expoente da organização do conhecimento no Brasil, né? Sempre trabalhou com as questões das classificações científicas, e o livro foi esse grande vetor para mim, porque na minha tese eu trabalhei o livro enquanto um conceito, né? Desde a antiguidade, a partir do Platão, da sua farmácia, né? O mito da escrita, quando o livro surge lá como um objeto dotado de linguagem, né? Uma corruptela ali, digamos assim, da memória, depois com Aristóteles, o Gramateion, e aí entra a dimensão toda da linguagem, associada ao livro, né? O livro como uma grande metáfora do pensamento, né? Então, o livro sempre foi esse objeto assim muito mais simbólico, né, de argumentação e debate para mim, que me vinculou às questões de organização do conhecimento, como o conhecimento, de certo modo, historicamente, não só no Ocidente, né, historicamente sempre foi aí um certo objeto simbólico de representação e simbolização do pensamento, né? Do pensamento humano, especialmente. Então, eu acho que foi isso assim o meu grande elo, né, com a questão da organização do conhecimento. O livro foi fundamental para mim, que na minha tese eu trabalhei com o tesauro também da língua latina, né, argumentando um pouco a respeito do conceito de informação, como essa organização do conhecimento, digamos assim, do conceito de informação, historicamente no Ocidente, rasurou, né, traduções outras desse mesmo conceito, né, e aí na minha tese eu trabalho com o conceito do informe, né, que é uma informação, uma espécie de informação sem a forma, né, e isso foi me mobilizando. Depois fiz o doutorado com a professora Rosali, com o professor Gustavo como co-supervisor também, onde eu trabalho a questão da classificação e uma híbris, né, uma desmedida da classificação a partir do ponto de vista indígena, que é a partir desse momento que eu passo a trabalhar também com a organização do conhecimento indígena no meu pós-doutorado, e é o meu horizonte, né, atual de desenvolvimento de pesquisa. O professor Gustavo e o professor Vinícius, que riqueza de detalhes, né? Que
são memórias afetivas também, né, que atravessam a todos nós, que com certeza vão atravessar os ouvintes e que desdobram em outras pesquisas, né? E é assim que se faz ciência, assim, pelo menos no meu olhar. Parabéns. E, por favor, como vocês observam a relação entre a organização do conhecimento e a ciência da informação? Magda, essa é uma pergunta que toca alguns dos debates assim, mais importantes, entendo eu, do ponto de vista da caminhada como ciência, prática aplicada, né, a empiria científica, o modo como a ciência transforma diretamente o mundo, e essa é a sua função social, e também as condições políticas da organização do conhecimento no mundo anterior ao nosso aqui agora, né, e o futuro, né? Eu vou partir de uma posição de uma das grandes pesquisadoras conhecidas internacionalmente, que é a Dauber, que começa um movimento muito forte. Nós citávamos aqui a professora Rosalie Fernandes de Souza agora, e ela esteve diretamente envolvida no contexto internacional com esse pensamento, que é a posição de uma visão de caminho, década após década, de uma autonomia da organização do conhecimento como uma ciência distinta, com as suas teorias, os seus métodos e os seus modelos de aplicação, né? Mas, do ponto de vista de onde parte a minha formação, a minha experiência como discente, docente, mas essa também é uma posição minha como pesquisador, a organização do conhecimento ela é uma das áreas centrais ou subáreas, não necessariamente a área central, não necessariamente a mais importante, né, do que hoje nós chamamos, no contexto brasileiro, dentro das vinculações político, acadêmico, científica e institucionais. O que eu quero dizer com esse nome composto comprido aqui, né? Organizações como a CAPES, como o CNPq, e as esferas universitárias, né, que respondem por essas organizações e as suas tabelas de classificação, ordenação, né, e visibilidade dos conhecimentos, né, ou seja, das disciplinas científicas, né? O termo ciência da informação, ele tem esse papel, hoje, político, acadêmico, científico, institucional, mas ele não é consolidado. No mundo, não é o único termo que representa o campo do qual eu falo, do qual o meu vínculo, inclusive, funcional, né, minha carreira profissional está vinculada, né? Mas hoje, debaixo desse guarda-chuva, como também ontem, que a organização do conhecimento ela vai se emancipando não deste campo, mas reconstruindo esse campo, e por isso ela é uma das unidades de produção de teorias, de métodos e de modelos de aplicação deste campo, né? Desde as fontes anteriores, no contexto brasileiro, no contexto americano, como citada pelo professor Vinícius, né? Como o caso de Jesse Shira, os contextos europeus, os contextos do Oriente, como o caso de um grande teórico da organização do conhecimento, dos mais citados do mundo e reconhecido internacionalmente, com grande contribuição por uma transformação teórica do pensamento ocidental, que é o Shyali Ramarita Ranganatha, né? A organização do conhecimento, ela se instaura, se constitui e se desenvolve no escopo daquilo que hoje nós trabalhamos sob a terminologia ciência da informação do Brasil e as variações no mundo, como documentação, bibliologia, biblioteconomia, os nomes compostos de demarcação de nomenclatura do campo, como documentação e ciência da informação, em toda a extensão intercontinental dos nossos vizinhos, né, de América Central e América do Sul, né, bibliotecologia e ciência da informação, ou estudos da informação e bibliotecologia, né, e N outras nomenclaturas que dão conta da reunião, né, que agregam as pessoas pesquisadoras que estão vinculadas ao nosso território, né? Então, a organização do conhecimento é uma
subárea em permanente expansão e transformação, que se constitui, se desenvolve e avança dentro das estruturas teóricas, disciplinares, as matrizes, né, de nossos currículos, né, e a conformação das nossas carreiras profissionais docentes, como também as carreiras aplicadas, né? Atuei como bibliotecário, atuei com a organização do conhecimento na Fundação Biblioteca Nacional, no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE e a Biblioteca Nacional, e ambos os casos a gente está dentro do escopo do campo biblioteconomia e ciência da informação, para usar uma das expressões também usadas para denominar o nosso campo, numa tradução, por exemplo, das potenciais traduções literais do Library in the Information Science, utilizada amplamente nos Estados Unidos, né? E a manifestação clara desta relação de vasto crescimento da organização do conhecimento dentro do escopo está na presença, na dispersão e, ao mesmo tempo, na concentração de linhas de pesquisa, de mestrados, de doutorados e de disciplinas de organização do conhecimento nos programas denominados, né, ciência da informação, biblioteconomia e nomenclaturas afins, para não falar também da rica construção de disciplinas de organização do conhecimento dos nossos cursos de biblioteconomia no Brasil, como aquelas citadas pelo professor Vinícius. Magda, para mim, eu vou um pouco nessa linha do professor Gustavo e acredito que a organização do conhecimento, desde uma perspectiva reconstrutiva, né, ela foi muito importante para a ciência da informação no mundo, né, de uma maneira bem abrangente, né, porque especialmente no início dos anos 90, a gente discutia muito na literatura, né, da nossa área, as distinções, né, entre um plano informacional e um plano do conhecimento, e como isso poderia ser, de alguma maneira, diferenciado conceitualmente, né, seja pela via da organização da informação, que era mais uma via associada às questões das materialidades, das fisicalidades, das coisas significativas, né, digamos assim, e do outro lado a organização do conhecimento, que vinha de uma tradição mais filosófica, mais conceitual, né? Tem aí o pano de fundo forte da professora Dalber, né, que é uma das grandes entusiastas, uma das fundadoras, né, da própria ISCO, da Organização Internacional de Organização do Conhecimento, e que fazia essa distinção, né, que, de certo modo, era empobrecedora desde o ponto de vista da ciência da informação, que trabalhava mais no sentido das coisas, né? E, de outro lado, estabelecia também aí uma certa divisão social do trabalho, né? Para aqueles que trabalhavam com a questão do conhecimento, havia toda uma distinção, né, da pesquisa, de certo modo, do ensino, da pós-graduação no Brasil, né? Enquanto que aqueles que trabalhavam com as coisas, né, com a informação, com as materialidades, com suportes, seriam designados para uma ambiência mais técnica, né? E eu acho que, nesse sentido, que está presente, por exemplo, na reunião de 62, né, lá no Georgia Tech, que alguns teóricos, especialmente os americanos, falam que é o momento de nascimento, digamos assim, formal, institucional da ciência da informação no mundo, né? Naquele momento há uma certa organização do conhecimento pelo ponto de vista do trabalho, né? E quando surge num sentido mais institucional, né? A organização do conhecimento enquanto uma subárea da ciência da informação, ela eu acho que frutifica muito, né, a questão social do pensamento no campo da ciência da informação pelo ponto de vista do conhecimento, né? A construção social do conhecimento como um grande diferencial, né, para, digamos assim, o alargamento das fronteiras da ciência da informação até então vinculadas, né, àquilo, por exemplo, que o professor Capurro chama de um certo paradigma físico, até mesmo cognitivo, né, que associava essas questões informacionais a certas materialidades, né, sejam essas materialidades de fim bibliográfico, documental, ou uma materialidade humana, um sujeito, né, um indivíduo.
de certo modo, desvinculado dos seus contextos e suas comunidades, né? E a organização do conhecimento, com suas pesquisas, com seus avanços, né, suas teorias, com suas aplicações, seus sistemas de organização do conhecimento, né, que é uma expressão que vai surgir ali no final dos anos 90 também, ela transforma o campo da ciência da informação a partir de dentro, né? E eu acho que isso é fundamental, essa transformação, que o professor Gustavo, inclusive, comentou também, que a organização do conhecimento faz no campo da ciência da informação, né? De socialmente passar a vincular, a partir do plano do contexto, né, enquanto um conceito, certas representações plurais, né? A polirrepresentação, por exemplo, no início dos anos 90, né? E de como isso vai associar a polirrepresentação, vai inserir basicamente nas questões informacionais no mundo ocidental, em especial, né? Práticas informacionais muito mais associadas a uma pragmática, né? O uso da informação e de como esse uso é transformador das questões sociais, locais, comunitárias, né? E isso desde um ponto de vista ocidental, né? Porque, por exemplo, o Ranganathan, como citado pelo professor Gustavo, ele já dizia isso desde um ponto de vista da Índia, né? Uma pragmática transcendental associada a toda a cosmologia, né? De onde vinha o Ranganathan, que não era digamos assim, uma cosmologia mais padrão, né? Do que veio se estabelecer hoje na Índia, mas o Ranganathan era do sul da Índia, né? Falava tamil, enfim. Então, ele tem um certo modo de abordar essas questões pragmáticas, né? Falar do conhecimento como um conhecimento determinado socialmente, né? Dos pescadores, dos privados de liberdade, das mulheres, das crianças, enfim. E isso o Ranganathan vai pontuar muito a partir da dimensão da organização do conhecimento, né? Visto que, inclusive, ele é um dos grandes teóricos da organização do conhecimento até hoje, através do seu plano de categorização, né, o PIMEST, e também a sua classificação, né, a classificação dos 2 pontos, que é um esquema de organização do conhecimento para assuntos, né, mas que tem um conceito basilar em todas as questões associadas à classificação, que é, digamos assim, o horizonte mais vasto que atravessa a organização do conhecimento, né? Quando o Ranganathan estabelece um plano de classificação baseado no conceito de energia ou de relação, né? Que aí ele vai tirar também um pouco da questão do Henry Bliss, bibliotecário americano, né? Que vai dizer a classificação é relação, né? E quando ele desperta essa dimensão da relação no plano da organização do conhecimento, o que está sendo relacionado, na verdade, é o mundo, né? O mundo da vida que se relaciona com o plano dos conceitos, dos assuntos, né? O que até então não era, digamos assim, visto na nossa área, né? Sob essa perspectiva, já que trabalhávamos muito com a questão do conceito numa dimensão semântica, né? Uma dimensão mais etérea, de um debate filosófico. Nesse sentido, assim, só para resumir o eixo da sua pergunta, né, a organização do conhecimento é, de fato, uma grande energia, digamos assim, a partir do Ranganathan, que reside no interior da ciência da informação e que a transforma a partir de uma dimensão de socialização do conhecimento. Mas, ao mesmo tempo, o desafio que a organização do conhecimento como teoria e método nos coloca, ele é encantador, igualmente, porque ele nos permite pensar a organização do conhecimento como uma atividade racional e social orientada para a redução, né, e a extinção das assimetrias, permitindo, então, dentre outras coisas, um processo de igualdade social da ciência para a sociedade e da sociedade como transformadora também da ciência, né? Eu entendo hoje, de um ponto de vista macro, olhando não o regional, numa primeira evidência, como pesquisador e leitor ávido de toda a produção da organização do conhecimento no Brasil, né? Que a gente vive um momento muito interessante de produções em diferentes territórios e programas de pós-graduação, com uma trajetória de 50, 40, 30 anos dos programas de pós-graduação
em ciência da informação, com linhas de pesquisa e disciplinas voltadas para a organização do conhecimento, que se interessam em produzir cada vez mais, incentivar e prospectar pessoas pesquisadoras, mestrandas e doutorandas interessadas em objetos sociocríticos, dialéticos, que apontem para as contradições da formação político-econômica do Brasil, né? Então, a organização do conhecimento, no meu modo de entender, ela tem como uma de suas grandes forças de crescimento, não significa que proporcionalmente hoje já represente o principal elemento, né, de produção do ponto de vista proporcional, estatístico, né, do campo, essa transformação. Do ponto de vista do eixo, onde eu falo, regional, é o eixo sudeste do Brasil, que concentra, pelas razões histórico-econômicas, coloniais, violentas, né, vinculadas também ao epistemicídio internacional e a um epistemicídio, ou seja, um massacre de saberes, povos, gestos, rituais, culturas e principalmente as linguagens que representam essas culturas, né? Esse eixo reúne uma produção intensa, também vinculada a esse movimento que podemos chamar de estudos críticos de organização do conhecimento. Deixo alguns destaques com o risco aqui sempre de, ao eleger numa proposta ao vivo, como um podcast, né, num registro aqui, eleger poucas e excluir as maiorias das grandes fontes que a gente pode citar. Mas a partir das raízes e dos afluentes dessas ideias aqui, penso eu que podemos descobrir grandes trabalhos interessantes, né? Mas vejo, primeiramente, no nosso exercício, no contexto do PPGCI BIC-UFRJ, no estado do Rio de Janeiro, produções muito interessantes, orientadas para os estudos socioculturais da organização do conhecimento. Um exemplo, para mim, sempre muito importante, revolucionário, único no mundo, né? É o trabalho do professor doutor Marcos Miranda, com toda uma transformação e uma revolução da representação do conhecimento das religiões de matrizes afro-brasileiras, dentro do território da organização do conhecimento, dos instrumentos de representação e classificação do conhecimento internacional aplicados de modo epistemicida no Brasil, né? Uma produção muito intensa também do programa de pós-graduação da Universidade Federal Fluminense, bem como a nossa experiência no PPGCI BIC-UFRJ, com algumas produções consolidadas, né? Dentre elas, um dossiê sobre organização do conhecimento, a partir de Rosali Fernandes de Souza, e gênero, né? De uma experiência da nossa disciplina. Já tivemos algumas obras publicadas recentemente na coleção PPGCI 50 anos, da qual o Dr. Vinícius Menezes, aqui conosco, integra diretamente, né? Então, são obras que procuram revisitar as grandes teorias do campo, do domínio e organização do conhecimento, principalmente por seu enfoque sociocultural. Chama atenção também para a histórica produção, tanto da USP quanto da Unesp Marília, bem como ali mencionado no início da minha trajetória, né, os estudos da UFMG, né, principalmente o trabalho de Maria Aparecida Moura, com uma repercussão internacional sobre decolonialidade, né, a teoria crítica racial e organização do conhecimento, né? A CIDA é uma das vanguardas nesse pensamento, né? Acaba de ser publicada uma obra sobre os estudos críticos da organização do conhecimento, através do PPGCI Unesp, o agradecimento e também o registro de sugestão de leitura, né, organizada, na verdade, em parceria entre a Unesp, a editora Unesp, e uma editora voltada para a editora Oficina Universitária e uma editora paulista. É uma obra internacional organizada pelo doutor Carlos Cândido de Almeida, a doutora Rosa Sansegundo e o doutor Daniel Martinez Ávila, os dois últimos da Espanha, né? Justamente intitulada Estudos Críticos em Organização do Conhecimento, e que convida também autorias de diferentes regiões do Brasil e do mundo a debater o papel político da organização do conhecimento na nossa realidade social
não apenas nas questões vinculadas às microestruturas sociais, que são importantíssimas para o nosso processo revolucionário, mas também as macroestruturas políticas, como o nosso processo de construção da democracia no contemporâneo, né? E os riscos que efeitos diretamente vinculados à teoria e à prática da organização do conhecimento, como o uso de metalinguagens para a produção da desinformação, para a propagação do ódio, né, podem se desenvolver, e a organização do conhecimento tem papel direto, tem teoria, tem método, tem ferramenta para ajudar nesse combate, a denúncia e na sua transformação. Magda, aqui em Sergipe, o nosso PPGCI é recente, né? É de 2017, agora estamos fazendo 7 anos. Estamos começando o nosso curso de doutorado agora, né? É o primeiro, né, do Brasil em ciência da informação. E no início nós tínhamos uma vinculação mais ao campo da gestão, né? Então, a organização do conhecimento aqui, ela foi mais trabalhada, localmente falando, né? Mais no plano das graduações, né? A graduação em biblioteconomia e documentação presencial, biblioteconomia EAD, né? E assim, ações pontuais de professores que trabalham com essas disciplinas, né? Eu, quando cheguei, sou recente aqui, né? Entrei em 22, eu tenho esse horizonte de pesquisa, né, associado à organização do conhecimento, enfim, e como entrada também no programa de pós-graduação aqui, a gente teve aí um ganho, no caso, associado à organização do conhecimento, que é a minha participação, né? Eu trabalho tanto com as questões de fundamentos de ciência da informação, quanto com as questões de organização do conhecimento, que aqui eu vou ministrar uma disciplina chamada Organização Social do Conhecimento, e outra atrelada às questões de informação crítica e decolonialidade, que tem esse horizonte de problemas, enfim, inclusive citados aqui pelo professor Gustavo, e aqui, desde a minha chegada, enfim, eu tenho tentado, né, animar os alunos, especialmente, a trabalhar com esse horizonte de coisas, né? E essa semana, por exemplo, passou, eu estava apresentando um trabalho que propus lá atrás para uma orientanda minha de graduação, agora ela está no mestrado, né, como mestranda, sobre uma aplicação, né, do plano da organização do conhecimento, enquanto nós estamos conversando aqui, as questões culturais locais, né, do estado de Sergipe, e aí nós fizemos um trabalho que eu apresentei no 16º Encontro Nacional de Pós-Graduação em Pesquisa e Informação, o Sinforme, né, lá em Salvador, semana passada, que o nome do trabalho é a Organização Redentora do Conhecimento. O Arthur Bispo do Rosário, né, que é uma grande figura aqui de sergipana, né, um artista maior do Brasil, e a classificação para o fim do mundo, porque o Arthur Bispo do Rosário ele tinha um modo de organização do conhecimento, né? E como esse campo, digamos assim, para nós sempre teve, né, desde o seu fundamento, e a ciência da informação também, nos seus primeiros momentos, uma associação mais ao plano da informação científica e do conhecimento científico, né? Esses outros conhecimentos, digamos assim, mais próximos das comunidades, né, do social, das culturas locais, das culturas populares, sempre foi algo que passou à margem, né, das questões da organização do conhecimento, e especialmente para mim, uma pesquisadora internacional, né, a Hope Olson, que foi por muito tempo também presidiu o periódico Knowledge Organization, né, que é o maior periódico internacional, né, sobre a organização do conhecimento. A professora Hope Olson, ela falava, assim, em alguns textos dela, ela trabalha com a questão feminista, né, mas para mim foi assim um despertar para trabalhar com essas questões da sergipanidade, digamos assim, através do Arthur Bispo do Rosário, né, que a Hope Olson chama basicamente, né, enfim, assim, em grandes marcos, a organização do conhecimento de um espaço retórico, né? E esse espaço retórico é um espaço que ele está em constante disputa, né? A luta das classes, né? Enfim, é o horizonte que por exemplo, Pierre Bourdieu vai falar em sua obra A Distinção, né?
a luta pela classificação. E dentro desse espaço retórico, que é um espaço de disputa de linguagens, né, o Arthur Bispo me pareceu aqui, no ponto de vista de Sergipe, né, como uma grande figura que expande, digamos assim, as fronteiras da organização do conhecimento a partir da sua perspectiva redentora, né, do conhecimento. Daí que eu chamei esse ato dele, né, de organização redentora do conhecimento, porque o Arthur Bispo ele tinha uma grande intenção, né, ele foi classificado a partir de 1938, como um alienado, né, foi privado de liberdade em instituições manicomiais desde então, de 38 a 89, quando ele morre, mais de 50 anos, né? Ele viveu na colônia, na maior parte do tempo na colônia Juliano Moreira, no Rio de Janeiro, né? Mas nessa estadia dele, ele desenvolveu um plano de classificação que ele tinha a intenção de reunir todos os objetos do mundo para o dia do juízo final, né? O dia da apresentação a Deus seria o dia-chave para o Arthur Bispo de redenção dos objetos do mundo que estavam maculados, né? Pelo pecado, maculados pela malícia, maculados pelo sofrimento, maculados pela finitude humana, né? Em última instância. E o Arthur Bispo passou por muitas provações, né? E ele fez da sua vida um grande, né, uma grande travessia, né, em busca da classificação dos objetos do mundo para a sua representação não aqui, né, não aqui no mundo terreno, mas no mundo, no reino dos céus, né? Então, Arthur Bispo ele me despertou muito essa dimensão da organização do conhecimento desde a cultura popular, né? Do cristianismo popular sergipano, que aqui no estado de Sergipe é classificado como as sergipanidades, né? E o Arthur Bispo está profundamente atravessado por essas questões, né, do bordado, né? Especialmente o bordado que, por exemplo, desde o ponto de vista da organização do conhecimento, de nossos planos de classificação, especialmente os mais reconhecidos, né, internacionalmente, como a CDD e a CDU, o bordado não é classificado enquanto arte, né? Então, daí o ato do Arthur Bispo também possui essa dissidência, né? É uma classificação antissistemática, porque os elementos não estão conectados de modo interdependente, porque não são para serem lidos a partir da dimensão do conhecimento científico, né? A partir da dimensão da razão, mas a partir de um horizonte místico da redenção, né? Então, só para dar o exemplo do Arthur Bispo, a partir da sua pergunta, né, de como a organização do conhecimento ela pode ser, digamos assim, frutífera, né, para a gente trabalhar com as questões culturais, locais, né, e para especialmente, eu acho que isso é fundamental a partir, enfim, dos nossos estudos, o Gustavo, com as questões sociais, né, a organização do conhecimento socialmente determinada, eu com as questões da organização do conhecimento indígena também, que é basicamente a gente transformar a geografia do conceito, né, da organização do conhecimento, transformar a partir de inclusões, né, a partir da recepção de pensamentos dissidentes ao que até então vem sendo dito a respeito disso, né, tentar, como uma grande figura, né, da filologia, da filosofia também, que eu e o Gustavo estudamos de certa maneira, que é a Bárbara Cassan, né? Tentar a todo instante adicionar mais uma língua na organização do conhecimento, né? E essa adição é transformadora porque a partir dessa adição, essa mais uma língua é uma certa transformação a partir dos agenciamentos que ela opera, né? Nos planos de classificação, nas relações semânticas, né? Um plano de equivocidade, as homonímias que são colocadas, por exemplo, pelo pensamento indígena, né? Uma certa equivocação controlada no plano semântico da organização do conhecimento, enfim, coisas que até então, no espaço retórico clássico, né? Epistemicida, genocida, né? Especialmente em regiões de incidência colonial como a nossa, foram apagados, né? Ou ao menos rasurados
dentro dessa historiografia do nosso campo, né, da ciência da informação e dessa subárea que é a organização do conhecimento. Então, eu acredito que essas transformações elas vêm sendo paulatinamente, né, incorporadas dentro do discurso nacional do Brasil aqui, né, fora do Brasil, especialmente que aí é associado mais às minhas questões de pesquisa, né, desde um ponto de vista indígena, né. A gente tem, por exemplo, os Maori, lá na Oceania, que possuem assim, instrumentos fantásticos de organização do conhecimento a partir do ponto de vista indígena, né? De como isso é possível, como esse espaço retórico ele é muito plástico, né? E pode ser também muito inclusivo para as transformações das nossas realidades, né? Então, eu acho que a organização do conhecimento ela vem se transformando e vem transformando, né, como já disse anteriormente, as questões também associadas à informação, ao conceito de informação e ao plano epistêmico macro da ciência da informação como um todo também. O professor Gustavo, professor Vinícius, vai ao encontro do que eu acredito que a informação precisa não ser só pública, né, mas ser de domínio público. Porque muitas vezes é dito que ela é pública, mas não é de domínio público, né? Então, acredito que seja esse o grande objetivo, a função social, né, a organização social do conhecimento, né? Acredito que seja esse o grande plus, né, da função, da aplicação, né, do que eu estou entendendo, dessa riqueza aqui que nós estamos sendo presenteados, né, todos nós, né? Nós que já estamos aqui e os ouvintes que também serão presenteados. Então, e tudo se conecta, né? Porque quando falamos de Ranganatha, então, para cada leitor, né, seu livro, então tem essa conexão com o bordado, tem o seu público, né? Enfim, e quando o professor Gustavo também fala do Sul com a sua necessidade, porque é isso, né? Assim, não tem como ter uma receita, né, para determinada região vai ter que ser a mesma receita da outra região. Não é assim, né? Mudou o leitor, mudou tudo, né? Porque cada um tem a sua cultura, a sua necessidade, o seu interesse. Pelo menos é o que eu entendo, né, como bibliotecária. E, enfim, mesmo que não fosse bibliotecária trabalhando com a informação, eu teria assim, esse entendimento, essa noção de que é o sentido, né, de trabalhar com informação, com documentação, de que se mudou o leitor, mudou a necessidade, o cenário fica outro, né? Precisa ter essa demanda, esse entendimento. Mas que presente estar aqui com vocês. Muito obrigada mais uma vez. E trazendo para o debate da nossa conversa, eu que sou uma entusiasta de documentos sonoros, né? A minha pesquisa, podcast, haveria um elo entre a produção de podcasts e a organização do conhecimento. Como vocês veem essa relação? Por favor. Magda, mas muitos elos, né? Eu compartilho com você a paixão, primeiro a paixão pelo rádio, a paixão por toda a radiofonia, e eu me considero, com o perdão do termo, radiomaníaco. Sou apaixonado pela produção sonora. E depois, quando a gente teve todo o crescimento do podcast, né, nós tivemos uma pesquisa de trabalho de conclusão de curso, que eu incentivei muito a continuidade dela, que é a da pesquisadora Ayala, sobre a produção de podcast. Vou recuperar o título, só para deixar o registro aqui, né, da pesquisadora Kelly Maria Ayala, intitulado Podcast, um estudo bibliográfico a partir da análise conceitual da mídia como documento, via toda a tradição de um dos grandes percursores do nosso campo, não o único, né, mas o grande Paul Otlet, né, que, dentre outras coisas, estava diretamente vinculado não só à organização do conhecimento, mas à criação de uma grande produção de acesso a uma discoteca nacional, né? Já o termo discoteca e discotecas nacionais, não vinculado a uma terminologia mais contemporânea, que é a terminologia dos anos 70, vinculada à casa, né? A casa de show, dos bailes, né? Que nós popularmente identificamos
quando falamos em discoteca, né? E nesse sentido, eu destaco uma outra pesquisa da Denise da Silva de Oliveira, doutoranda em curso, pesquisadora da Fundação Getúlio Vargas, né, que trabalha com as bibliotecas de discos para leitores de sons, com a tecnofagia e a imaginação do conhecimento universal, a partir dos projetos das bibliotecas, das discotecas nacionais, né, pré-Segunda Guerra Mundial, principalmente no boom da história dos Sound Knowledge Records, né, os registros do conhecimento sonoro, né, manifestos nos anos 1920 e 1930, né? Eu entendo que o nosso olhar, o olhar principalmente daqueles estudiosos dos registros do conhecimento e da produção de sentidos através de linguagens sobre linguagens, ou metalinguagens sobre esses registros, e a gente está falando desde os registros estruturais, sintáticos, formais, que nós normalmente reunimos nas disciplinas de catalogação ou representação descritivas, né, como o nome da autoria de uma determinada canção ou álbum, o nome da produtora, o nome da pessoa intérprete desse registro sonoro, até chegarmos a toda a cultura dos registros de áudio com possibilidade de reuso nas plataformas, né, como as plataformas de uso mais comum, como o TuneIn, o Spotify e tantas outras, né, isto é um manancial enorme, tanto para a organização do conhecimento investigar, interpretar, lançar luz com as seus conceitos e operacionalizá-los, como para contribuir para uma compreensão fundamentalmente pública, socialmente compartilhada dessa produção, né? Então, eu vejo um caminho, principalmente por esse exercício teórico que eu compartilho tanto nas pesquisas do professor Vinícius Menezes, um caminho sensacional para que as atividades vinculadas a uma biblioteconomia social, decolonial, passe a pensar através das bibliotecas públicas, os museus públicos, arquivos municipais, estaduais, o Arquivo Nacional, né, a biblioteconomia universitária, a museologia social, a pensar a história dos registros sonoros do nosso Brasil, mas por um viés que não o historiográfico, né, que tem o seu lugar demarcado em toda a disciplina científica da história. Mas esse viés nosso preocupado com o record, né, com o registro, com a preservação, com a organização, com a memória e com a capacidade de criação de uma inúmera rede de sinapses, né, de correlações que permitem com que a gente consiga recuperar esse conteúdo, acessá-lo e redistribuí-lo, né, no ontem e do hoje, né? Porque é uma grande dúvida para mim dessa produção, e eu sou uma figura que escuta intensamente podcast, estava ontem caminhando, hoje pela manhã acordei, o meu exercício foi escolher os podcasts que eu normalmente escuto pela manhã para fazer uma caminhada, né? Mas uma dúvida nossa que é permanente, essa é uma curiosidade científica do nosso campo, né? E amanhã? Amanhã teríamos condições de reescutar ou citar para uma nova comunidade, uma nova geração, né? Quando amanhã não existir mais o podcast, sabemos que essas mídias são temporárias, né? Principalmente quem trabalha com a história do livro, das bibliotecas, das instituições de memória, né? Há sempre, principalmente por conta de fluxos do poder comercial, da história técnica do capitalismo, uma migração muito rápida de continentes, de conteúdos, mas principalmente de continentes, né? Como será esse futuro, né? Então, eu vejo a organização do conhecimento, mais uma vez, como uma ferramenta intelectual e aplicada central para contribuir para esta correlação. Magda, essa questão do documento sonoro e a organização do conhecimento, eu acho assim, que está diretamente vinculada, enfim, estou totalmente de acordo com o que o professor Gustavo falou também, e assim, por exemplo, nas questões indígenas, né, muito de histórias de povos inteiros que foram dizimados, né, por
pela Operação Colonial, todo o seu genocídio, epistemicídio que vem acontecendo ainda, né, sistematicamente a partir da colonialidade, histórias inteiras, a organização do conhecimento completa, né, dos mitologemas, das cosmogonias, de povos inteiros, tem sido, não com o vigor que deveria ser, né, mas tem sido, assim, paulatinamente reconstituída a partir de documentos sonoros, né, que é muito, assim, comum na literatura, especialmente da antropologia, quando fazem os relatos etnográficos em geral, né, de como os indígenas se referem, né, à questão da gravação da voz, né, do sopro da alma, como se esse documento sonoro fosse um registro do sopro da alma daquele povo, né, porque a noção de indivíduo lá não existe, né, uma pessoa por excelência, uma dimensão coletiva, né, comunitária. E assim, histórias completas de povos indígenas que foram extintos vêm sendo reconstituídas a partir de documentos sonoros, né? Então, a organização do conhecimento está diretamente associada a esse plano também, né? Enfim, de um certo humanismo, talvez. Não sou muito adepto dessa expressão, mas, enfim, uma certa conservação de uma memória, né, uma memória ancestral dessa territorialidade que passamos a chamar de modo colonial de Brasil, né? E eu acho fundamental essas questões de documento sonoro, vem sendo bem trabalhada também, né? Recentemente li um texto que, assim, ainda não sei a autoria do texto, né? Que na verdade foi uma avaliação que fiz, de pessoas bibliotecárias trabalhando com a questão da podosfera, né? A partir do olhar do Ranganatha, que é um olhar da organização do por excelência, né? E aí essas pessoas desenvolveram campos de metadados para a representação descritiva de podcasts, né? E desenvolveram 44 campos, sabe? Assim, como se fosse todo um horizonte de representação do conhecimento, né? E também do objeto em si, do documento sonoro. E tem coisas, assim, que clássicas, né? Muito próprias, assim, de quem é da biblioteconomia, por exemplo, título do podcast, título do episódio, data do primeiro episódio, número do episódio, a minutagem, categoria, onde ele está classificado, né, dentro ali da podosfera, o formato, a série, temporada, se tem, né, o convidado, a mediação, o entrevistado, direção técnica, edição de áudio, produção, capa do episódio, data de edição, data de gravação, enfim, uma série de categorias descritivas, né, para a representação desses documentos sonoros em repositórios institucionais. Eu acho que essa é uma atividade, por exemplo, absolutamente vinculativa, né, do campo da organização do conhecimento enquanto teoria, enquanto um instrumento de também conservação, né, de preservação, disseminação, acesso desses conhecimentos produzidos por nós, como também um campo teórico, né, de pensamento a respeito dessas dimensões, né, do som, essas dimensões sonoras, especialmente aqui o Gustavo, que é um fã de rádio, né? Esses dias eu estava até preparando também uns exercícios para os meus alunos de CDD. Aí estava no exercício lá, havia aqui na CDD uma representação de novelas para rádio, né? Que aqui no Brasil foi muito comum, né? Enfim, e essa dimensão toda está associada diretamente à organização do conhecimento, claro, não apenas enquanto um recorde, né, enquanto um registro, um certo arquivo, né, como uma dimensão de representação de um povo, né, da cultura do povo, e aí tem esse exemplo indígena, né, enfim, por conta da dimensão da oralidade, né, que é muito presente nessas populações. Eu teria muitos caminhos para lançar uma resposta a partir de uma pergunta tão profunda e necessária colocada por você, por toda a equipe, mas eu penso que hoje a organização do conhecimento tem um papel central na soberania nacional
através de uma política de meta-representação da nossa realidade, da pluralidade da cultura brasileira e de um projeto, por mais frágil que são os projetos democráticos, porque a gente depende de uma fé no exercício de cidadania, não só daquela pessoa que está lá em Brasília, mas aqui na capital de um estado, mas também da vizinhança, daquelas pessoas que dividem as microfronteiras da nossa vida, né? Então, a Organização do Conhecimento, mais uma vez, ela está, como desde quando, presente nas reuniões de criação da antiga Liga das Nações e da ONU, apresentando soluções teóricas e metodológicas para a paz no mundo e para a igualdade social. Ela tem esse papel central na nossa democracia, via soberania nacional, vinculada à capacidade de representação, preservação e acesso à pluralidade do nosso povo. Magda, essa é pelo fato, né, da gente estar vinculado, né, nossas vidas estarem vinculadas a essa dimensão da organização do conhecimento, é difícil responder isso, mas eu acho assim que o amanhã associado à dimensão da organização do conhecimento, eu acho a gente ter sempre em mente, num sentido muito respeitoso e humano, a questão do respeito e da inclusão a partir de nossos sistemas de organização do conhecimento, das diferenças de perspectiva, né? Eu acho que isso é fundamental, né? E que o classificar, que eu acho, enfim, eu penso, na verdade, ser o grande ato da organização do conhecimento, a classificação, que o classificar seja interpretado, visto desde uma perspectiva que presuma que há desde sempre e para sempre um equívoco entre nós, né? E esse equívoco não é o que impede as relações entre as diferentes pessoas, né? Mas o que afunda e o que a impele, né? Impele essa relação e faz possível ela acontecer, né? Que a organização do conhecimento seja um modo, né, de comunicar nossos modos de produção de conhecimento pela diferença, né? Em vez de silenciar o outro ao presumir uma certa univocidade originária ou uma certa redundância última, né, entre nós e as nossas respectivas diferenças, né? Então, eu acho que o amanhã da organização do conhecimento deve passar no sentido normativo e moral mesmo, por esse respeito às diferenças, por esse respeito à perspectiva do outro e essas considerações vitais, né, de conservação da nossa vida na Terra, né, que passa também por essa, digamos assim, por essas garantias e essas proteções que a organização do conhecimento, junto com outras disciplinas também, com outras áreas, podem nos fornecer enquanto instrumental, teórico e prático de nos reorganizarmos para um mundo por vir, né? Então, eu acho que essa é a grande missão da organização do conhecimento, é uma grande tarefa humana, né, de conservação dos saberes para uma promoção e uma preservação de um mundo por vir. Muito obrigada, professor Gustavo, professor Vinícius. Gustavo Saldanha e Vinícius Menezes, muito obrigada pela disponibilidade de vocês, foi um prazer recebê-los aqui no Farol. Quarta temporada do Farol Conexões da Informação, um podcast produzido na URGS por Fabiano Couto e Carol Giomini na coordenação, e a equipe de apresentadores, roteiristas, edição e comunicação de 2024 é composta por Amanda Witt, Azul Labria, Josi Lima, Juni Pregaray, Larissa Alves, Letícia Heinzelmann, Lisandra Caon, Lucas Vente, Lucas Petri, Magda Soares, Mariana Perrenot, Marcela Guiar e Patrícia Machado. E claro, obrigado a você, nosso ouvinte fiel. Até o próximo episódio.